Bom, estamos ao vivo aqui, começando a nossa live do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, e agradecendo muito, né, a presença de todo mundo aqui que aceitou o chamado, que participa do debate com a gente. Vamos dar alguns minutinhos para poder a gente conseguir compartilhar essa página, né, que está ao vivo com nossos companheiros, aí, companheiras dos outros grupos, e a gente já começa. Enquanto a gente vai compartilhando e o link para o pessoal acompanhar a gente, né, falar um pouquinho sobre o fórum, para fazer essa abertura. Então, assim, para quem não conhece, para quem conhece também, né, o Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis é um espaço que congrega várias organizações da sociedade civil e conselhos de direito para fazer um debate intersetorial sobre as políticas públicas, sobre a questão dos direitos, né, para fortalecimento da sociedade civil e construção do processo democrático na cidade de Florianópolis, né. Então, tem um histórico de muitos anos, de muita luta, né, construído por muitas pessoas engajadas, né, pela conquista do direito, pela justiça social, e ele foi fundado em 2006, né, e até hoje ele vem contribuindo de uma forma muito efetiva nesse debate, né, trazendo muitos acúmulos, né, muita experiência coletiva, e quem quiser, que não participa, quiser conhecer um pouquinho mais, né, é só acompanhar nas redes sociais do fórum, que a gente está sempre divulgando nossas ações. As nossas plenárias estão acontecendo agora virtualmente, acontece toda a primeira terça-feira do mês, e ali a gente dialoga sobre todas essas demandas, né, que a cidade vai apontando, as organizações, todas as frentes trazem ali, a gente dialoga e debate, aprofunda, problematiza, né, e traz aí ações coletivas para poder fortalecer, né, a sociedade civil, conquistar algum direito, conquistar alguma luta, né. E, assim, a proposta dessa live de hoje veio dessa retomada, porque nós estamos numa crise sem precedentes desse século, a gente está enfrentando um momento muito difícil, né, para todo mundo, um momento mundial, no Brasil e aqui em Florianópolis, e realmente até o fórum que vem se encontrando presencialmente, sempre na primeira terça-feira do mês, nos 2 primeiros meses também se fechou um pouco para compreender tudo aquilo, e teve debates mais do colegiado, até que a gente também precisou se reinventar, porque a gente viu que não parava de vir demandas, questionamentos, as organizações pedindo contribuições, pedindo para que a gente realizasse alguns debates urgentes na cidade, então a gente respondeu de uma forma a nos colocar mesmo para essa readequação, né, no momento que a gente está vivendo. Aí a gente passou a fazer nossas plenárias de forma virtual, né, então toda primeira terça-feira do mês continua tendo plenária, mas agora no espaço virtual, e cada vez mais a gente segue aprimorando, né. Dentro do primeiro plenário virtual que a gente já fez, já veio muitas organizações trazendo necessidade de a gente criar um GT, né, que pudesse ter uma incidência junto ao poder público municipal pela criação de comitê de gestão de crise intersetorial e urgente, né, para poder lidar com isso de uma forma que as organizações da sociedade civil, os conselhos de direitos, pudessem participar juntamente com o poder público no enfrentamento, nas ações, no debate, no enfrentamento dessa crise que a gente está vivendo. Então, a partir dessa provocação, dessa necessidade de interação, né, de cocriação, de cogestão de caminhos, né, para ultrapassar essa crise, foi criado um grupo. Esse grupo se ampliou, né, outras organizações, como universidades, também estavam buscando um diálogo para a criação de um comitê de gestão de crise intersetorial. Daí a gente se unificou, né, e publicizou aí uma petição pública, Nossas Vidas, Nossas Vozes, que conseguiu mais de 1.000 e poucas assinaturas, e a gente, com adesão, inclusive, do Tribunal de Contas, né, então a gente continua, né, junto com essa mobilização, com vários coletivos, né, extrapolando só o fórum, para que a gente consiga que não só em Florianópolis, mas também na região da Grande Florianópolis, que os prefeitos, né, assumam o compromisso de co-criar junto com a sociedade civil
formas e caminhos, e faço essa escuta, e também garantindo, né, as pessoas que são mais atingidas pela crise, né, que são as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. E, além disso, a gente também formulou, né, elaborou uma carta com várias demandas ali da política da assistência social, da educação, sobre a saúde, sobre várias frentes, né, também a partir desse coletivo, que a gente vai estar divulgando até nesses próximos dias nas nossas redes sociais também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o que está sendo debatido como necessário, né, e urgente ser debatido na cidade de Florianópolis. Então, comentei, assim, dando uma introdução, né, das nossas motivações para estarmos aqui hoje. Aí a gente, né, tirou como necessário a gente fazer um debate visando né, esses desafios, como que as organizações da sociedade civil estão se vendo nesse momento de pandemia e como que estão se reformulando para esse momento de pós-pandemia, com essa análise, né, que trazem para a gente, como que a gente pode debater e tirar uma síntese disso tudo. E para isso, a gente convidou, né, os nossos participantes, que estão sempre junto com a gente, que é o Eduardo, que é técnico de CEPAGRO, membro do Conselho de Florianópolis, do Conselho de Santa Catarina, do Fórum Catarinense de Soberania de SAM e do Núcleo de Santa Catarina da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. A Isabela Barbosa, que está aqui com a gente também, é acadêmica de administração pública e ela integra o coletivo Repor e coordena também a Rede com a Rua. O Pedro Rocha, que é psicólogo do Centro de Educação Popular CEDEP, e eu, né, que sou a Cíntia Mendonça, que componho aí o colegiado do Fórum Políticas Públicas de Florianópolis. Então, já apresentados os participantes, eu passo a palavra para o Eduardo contar um pouquinho para a gente, né, como que ele, né, com essa experiência, essa atuação que ele tem, né, à frente dele, como que ele pode trazer um pouquinho para nós, assim, sobre a contextualização, né, da crise que a gente está vivendo, qual o impacto disso em relação ao agravamento da fome, né, causada pela crise, quais são os dados atuais, debates, propostas de ações. Aí a gente queria te ouvir um pouquinho, Eduardo. Aqui. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, Isabela, Pedro, a gente conversou um pouquinho antes, né, a Isabela eu já conheço, né, da luta do restaurante popular, não pessoalmente, mas só virtualmente, né, Isabela. A Cíntia também já conhece há um tempo, né, Cíntia, nas lutas do Fórum e do Conselho também. A Cíntia também é membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nacional. Agradecer o convite, tá, Cíntia? A oportunidade de estar falando do tema da segurança alimentar nacional, o tema da fome. E a fome ou a má alimentação são dois lados de uma mesma moeda, né? A questão das doenças crônicas, da diabetes, hipertensão, as populações vulneráveis, né, que tem um contingente grande de populações vulneráveis, dos bolsões vulneráveis do Brasil que sofrem com as doenças crônicas provenientes da má alimentação. Ao lado, a gente fala que é o mesmo lado, são duas faces da mesma moeda, fome e má alimentação e doenças crônicas provenientes da má alimentação, que é tudo fruto de um sistema alimentar, de um modelo hegemônico de sistema alimentar no mundo, que é baseado no agronegócio, na monocultura, nas commodities, na especulação alimentar, que gera pobreza no campo, pobreza nas cidades e falta de políticas públicas de abastecimento voltados para a agricultura familiar, agricultura agroecológica e políticas públicas de abastecimento para que as populações nas cidades e nos campos acessem alimentos saudáveis e comida de verdade, né? Então, trazer um pouquinho do elemento da fome, acho que é legal a gente trazer um pouco o contexto, a história da fome no Brasil, né? Como ela foi trabalhada durante o tempo, assim. Então, tem um personagem no Brasil muito importante, que é Josué de Castro, que ele trouxe para o Brasil e trouxe para o mundo uma reflexão importante, que a fome não é um fenômeno natural. Até a década de 40, no Brasil, a fome era tratada como um fenômeno natural. Era natural morrer de fome, né? Era uma situação que era considerada da paisagem do Brasil, né? Morrer de fome. E o Brasil foi assolado por grandes secas no início do final do século XIX, início do século XX, e essa paisagem natural foi se constituindo, até que José de Castro, um brasileiro, nordestino, Pernambuco, ele trouxe que a fome não é natural. A fome é fruto da desigualdade. A fome é fruto da ausência do Estado na elaboração de políticas públicas que promovam a justiça alimentar, né?
Então, isso foi a década de 40, 60, a fome ela foi trazida para dentro do debate político e debate social no Brasil, então era uma questão social e política. Aí veio a ditadura. A fome virou um tabu no Brasil durante a ditadura, né? De 64 a 84, a fome não era falada no Brasil. Não se falava de fome, né? Como movimentos da ditadura, a ditadura escondia tudo, né? Todos os flagelos sociais e econômicos do Brasil não eram falados pela falta de liberdade de imprensa, falta de liberdade de expressão, né? E cerceamento dos direitos individuais e direitos fundamentais e da democracia como um todo, né? E aí veio a redemocratização no Brasil, de 85 até 2002, a fome voltou, né, na década de 80, agravado pela grande crise econômica no Brasil, né? Quem viveu essa época, né? Eu vivi um pouco essa época ainda adolescente, assim. Quem não se lembra da mudança de preço da maquininha que mudava os preços, né? A perda do salário mínimo, que numa semana a gente tinha um valor real de salário mínimo, poder aquisitivo real, na outra semana se perdia 50% da renda. Isso tinha influência, e a falta de políticas públicas de abastecimento de segurança alimentar nacional naquela época já existia. Não existia políticas públicas de Estado, né? Algumas ações de governo para dar conta à fome ou à má alimentação proveniente desse sistema alimentar mundial hegemônico, né, que ganhou força nos anos 80, oferecendo através das grandes redes de supermercados ultraprocessados, né, os alimentos ricos em açúcares, né, em gorduras hidrogenadas, depois vieram os transgênicos, enfim. E aí, a partir de 2003, e principalmente na década de 90, começou um trabalho no Brasil, junto com as populações do campo e da cidade, e um movimento de ação da cidadania contra a fome e a miséria. Quem não se lembra do Betinho, né, do grande Betinho, que ele trouxe para o debate público de novo no Brasil a fome. Na década de 90, o Brasil tinha 44 milhões de pessoas passando insegurança alimentar nacional, seja numa fome severa, seja numa fome moderada, ou seja uma fome mais branda, né? Falando de fome mesmo, de famintos no Brasil. Em 2003, em 93, se trouxe o debate para o Brasil, e principalmente para o Estado, de que a fome ela tem que ser vista pelo Estado. A sociedade civil ela tem a sua parcela de contribuição. A fome ela foi combatida historicamente no Brasil pela sociedade civil, através dos movimentos do campo, dos movimentos das cidades, né? E a partir da década de 90 se trouxe esse debate. A fome ela tem que ser encarada pelo Estado brasileiro. O brasileiro ele tem que encarar a fome e tem que combater essa fome através de políticas públicas eficientes, eficazes e perenes, né? Então, a partir de 2003, se criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, e esse conselho foi criado para ser um órgão de assessoria da presidência da República na época. Isso foi um marco temporal histórico para o Brasil, porque em 2003 se tinha uma política de Estado, a principal política de Estado do Brasil em 2003, que durou anos seguintes, foi combate à miséria e à fome. Então, para trazer esse elemento da fome para vocês, né, pessoal, para o Fórum de Políticas Públicas, que a fome é um elemento central, o acesso ao alimento é central para dentro de um debate político no Brasil. Porque o acesso ao alimento e a alimentação em si, ela traz aspectos de direito à moradia, direito a trabalho, direito à renda, direito à saúde, direito à educação. O alimento é o direito primário da população. Se eu não consigo comer, como é que eu vou ter dignidade, vou ter força, vou ter saúde para trabalhar, para estudar, para ter minha saúde, para lutar por outros direitos, para prover, para participar de movimentos de bairro, enfim, esse direito é um direito básico, assim, né, que a gente da segurança alimentar ela coloca como um direito básico, o direito humano à alimentação adequada. E no Brasil se colocou a partir de 2003 isso como política pública, que foi a política de combate à fome e à miséria no Brasil. E vem um grande guarda-chuva de políticas públicas, política de economia solidária, programa de aquisição de alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Se tentou fazer uma política intersetorial conversando com o Sistema Único de Assistência Social para tentar melhorar os benefícios alimentares, os benefícios eventuais, a política de assistência que promove também a alimentação, melhorar esse direito ao acesso à alimentação através do SUS, através de outras políticas públicas, né? Isso fez com que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014. Mas sair do mapa da fome em 2014 significava que o Brasil não tinha acabado com a fome. Em 2014, a gente tinha ainda 3 milhões de pessoas famintas no Brasil, né? A partir de 2016, e já vindo a partir de 2014, houve já uma redução da política de segurança alimentar nacional no Brasil.
Então, as políticas voltadas para o campo de promoção da agricultura familiar, fortalecimento da agricultura familiar, sendo que a agricultura familiar no Brasil hoje, ela abastece 70%. Então, 70% da comida que chega, comida de verdade, tomate, cenoura, feijão, arroz, vem da agricultura familiar, da pequena agricultura, dos pequenos agricultores, né? E hoje o que a gente tem? A gente tem 75 milhões de hectares no Brasil na mão da monocultura, na mão do agronegócio. Desses 75 milhões, a gente tem 15 milhões de hectares de terra no Brasil para a produção de milho. A outra grande parte é para a produção de soja. E essa produção ali, essa monocultura, essas commodities, basicamente é para alimentar animal, não alimentar a gente. E a agricultura familiar, ela alimenta 70% da nossa população. E hoje, a política de Estado existente para a agricultura familiar, ela foi completamente desmantelada, aniquilada, arrefecida pelo Estado brasileiro, né? Então, quando o novo governo assumiu no ano passado, o primeiro ato que ele fez foi extinguir conselhos de direitos, comissões temáticas, principalmente as comissões e conselhos voltados aos direitos humanos, porque ele fez uma análise e viu que a participação social na construção de políticas públicas e trazendo para a política alimentar, que ele extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, ele foi cirúrgico nisso, porque ele destruiu um espaço de governança e de gestão de uma política pública, né? E a partir de 2016, a gente não teve mais a ampliação da política de segurança alimentar nacional do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que a partir já de 2014, não se construiu mais restaurante popular no Brasil, não se implementou mais nenhum banco de alimentos no Brasil, não se implementou mais nenhuma cozinha comunitária no Brasil, não se teve fortalecimento da agricultura familiar para que ela pudesse, através de seus canais de comercialização, ampliar o acesso para a população através das suas feiras, né, que é um espaço milenar de acesso à alimentação no Brasil e no mundo, né? E também não teve mais acesso a políticas públicas de abastecimento alimentar. Então, quando a gente fala de abastecimento alimentar, a gente está falando diferente de consumir um alimento. Se a gente entra no campo, no território de que o alimento ele é mercadoria, o Estado e as grandes redes de supermercado e a grande indústria alimentícia do mundo, ela vai dizer que ela garante uma segurança alimentar para as populações. Isso não é verdade. Essa segurança está atrelada a um poder de renda. Então, pegando o exemplo de um alimento orgânico, sem agrotóxicos, sem veneno no Brasil, quem que pode consumir esse alimento? É quem tem poder aquisitivo alto, quem tem uma renda média, né? Às vezes nem uma renda média. E quem não tem essa renda média, quem está nos bolsões vulneráveis do Brasil, com que alimentação que eles têm no seu dia a dia? Geralmente é uma alimentação com um valor baixo, encontrado nos supermercados, e a gente pega a própria cesta básica, né, que ela é super importante nesse momento de pandemia, mas do ponto de vista da segurança alimentar nacional, ela é uma cesta básica que traz problemas para quem já tem problemas de saúde, ela mata a fome, mas ela não mata a fome de uma forma qualificada, de uma forma saudável, e principalmente ela fortalece a indústria alimentar, porque hoje a cesta básica, o que é? O que ela provém? Ela provém de farinha, de feijão, de arroz, tudo das grandes indústrias. Não tem nenhum alimento da agricultura familiar, da pequena agricultura, do agricultor que mora próximo da gente. O Estado não provê isso, né? Ele não provê esse direito humano à alimentação adequado, pensando em toda a cadeia alimentar que é aposta para a gente, né? Então, hoje no Brasil, o que a gente tem? A gente tem no mundo hoje 820 milhões de pessoas famintas, com a pandemia trazendo um contingente, mais de 144 milhões de pessoas que hoje têm suas rendas, mas não conseguem se alimentar, Hoje no Brasil a gente tem um contingente grande de pessoas pegando só o auxílio emergencial, que 92 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial, 50 milhões de pessoas acessaram esse auxílio emergencial e estão vivendo com R$600 por mês. Se a gente pegar R$600 por mês, pegando a realidade de Florianópolis, que tem aluguel alto, quem depende de aluguel, quem depende de uma renda para pagar seu aluguel, para ter uma casa, né, sem contar as populações que estão sem casa, que moram na rua, a população em situação de rua em Florianópolis, que é um contingente alto. Já no último mapa de insegurança alimentar nacional foi levantado mais de 1.000 pessoas, 1.400 pessoas. E são dados oficiais, e a gente sabe que os dados oficiais eles são carentes de informações fidedignas, porque a captação desses dados muitas vezes são captações deficitárias.
mas a gente tem um contingente grande hoje no Brasil de pessoas que estão com renda mínima ou sem renda. Nós temos 73 milhões de pessoas no Brasil hoje que estão na informalidade, sem um emprego formal. Desse contingente, 4,7 milhões de pessoas desalentadas, e esse contingente aumentou na última PNAD do IBGE, que são pessoas que pararam de procurar emprego, pararam de trabalhar, pararam de estudar, elas estão completamente sem uma perspectiva no Brasil. E aí esse contingente é o contingente que está com o maior índice de segurança alimentar nacional no Brasil. Em contrapartida, políticas de Estado hoje no Brasil para a segurança alimentar nacional, para o abastecimento alimentar, elas praticamente não existem mais. A Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional ela está parada, não tem orçamento, dotação orçamentária para várias políticas, para vários programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar está sofrendo grandes ataques, e foi liberado recursos emergenciais para esse programa, mas a dificuldade de operacionalização desse programa é um caso muito sério. E aí a gente está sofrendo essa dificuldade e o Estado não está mexendo no seu orçamento, seja a Prefeitura de Florianópolis, seja o governo de Santa Catarina, seja o governo federal, mexendo no orçamento, no seu orçamento, para colocar recurso financeiro para as políticas públicas existentes. Né? E trazendo para Florianópolis, o que a gente tem? A gente tinha no CAD Único, em Florianópolis, em fevereiro, 16 mil pessoas na base do CAD Único. Informações que a gente tem agora no Conses é que esse contingente já passou mais de 50 mil pessoas na base do CAD Único, já tem até mais. Hoje, em Florianópolis, a gente não tem uma política de segurança alimentar nacional em Florianópolis. O que a gente tem hoje é o movimento da sociedade civil, né, aqui a Isabela com a Rede com a Rua, Instituto Wilson Grow, outros movimentos, Pedro Rocha, que também está aqui com a gente, dentro de um território de alta vulnerabilidade social, e nenhuma política pública de segurança alimentar nacional em Florianópolis. Se tem uma lei de 2013 que implementa uma política pública de segurança alimentar nacional, implementa um conselho, implementa um sistema municipal de segurança alimentar nacional. E hoje o que a gente tem são programas de governo, programas da Prefeitura de Florianópolis, atrelado à gestão municipal, que colocam sua cara, sua forma, sua sacola, sua logo, né, e fazendo políticas, programas de governo, oferecendo cestas básicas, mantendo a população refém, não emancipada, não trabalhando direitos básicos fundamentais, não trabalhando empoderamento dos territórios, acesso aos territórios, principalmente a informação dessas pessoas que têm direito a acesso, direito à alimentação, através de uma política de Estado, não de governo. E a gente sabe que essas políticas, esses programas de governo que a Prefeitura Municipal está colocando hoje, se lê muito Floripa Amanhã, Floripa Sustentável, o próprio projeto, o projeto Somar, a gente sabe que isso muitas vezes tem conotação para gerar capital político, né? E transforma a população em refém. E a população não consegue entender que o direito à alimentação é um direito, não é uma benesse do Estado. Né? A distribuição de cestas básicas ela é super importante, mas ela não garante o abastecimento alimentar, a segurança alimentar perene na população. Isso é através de uma política de Estado que existia e ela existe ainda. Ela está na lei nacional, ela tem uma lei estadual, ela tem uma lei municipal que garante esses direitos. E hoje o que está posto para a gente é exatamente isso, é um confronto do Estado. O Estado hoje coloca que quem garante a segurança alimentar nacional nossa não é a pequena agricultura, não é a agricultura familiar, não é a diversidade de alimentos, é sim a grande rede de alimentação transnacional, multinacional, são os grandes conglomerados de supermercado, são as grandes commodities, são os alimentos ultraprocessados a preços baixíssimos e que estão de fácil acesso para a população que tem renda. E população que tem renda baixa, os grandes bolsões de vulnerabilidade social no Brasil têm os grandes índices de doenças crônicas, doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, problemas provenientes da má alimentação. Sem contar a falta de alimentação, a falta de acesso, a falta de equipamentos públicos, seja um SUAS que trabalha junto com um equipamento público de segurança alimentar, seja um restaurante popular, seja um banco de alimentos, seja uma unidade básica de saúde, seja um pronto atendimento, seja um hospital que não conversa com os outros sistemas públicos de saúde, que não garante uma alimentação saudável para as populações. E o que a gente tem hoje? A gente tem a sociedade civil tentando matar a fome das pessoas. Hoje tem um recurso que veio para a Covid em Florianópolis para a gente trabalhar a pandemia, a questão da Covid, para mitigar os efeitos da Covid, e a Isabela vai trazer isso, não tem nenhum recurso para alimentação, né?
E o que o governo traz, e o governo federal está fazendo isso, o governo estadual está fazendo isso, ele está dizendo assim, a sociedade civil está dando conta. Se a sociedade civil está dando conta, por que eu vou tirar o orçamento do Estado para dar para uma política de segurança alimentar nacional, ou para melhorar o benefício eventual, ou para melhorar a alimentação do centro pop, ou para melhorar a estrutura do CRAS, do atendimento do CRAS, do trabalho dos territórios, se a sociedade civil está dando conta. E ainda mais, e eu tenho uma sociedade civil que está fazendo isso também, né? Através né? Hoje os kits escolares aqui em Florianópolis, uma política pública hoje em Florianópolis, que é a Política Nacional da Alimentação Escolar, hoje ela está sendo transformada num programa de governo, onde vai se distribuir uma sacola com kits comprado com dinheiro público, e vai ter a logo da prefeitura, vai ter a logo do Fundo Nacional de Educação, e vai ter a logo de um projeto, de um programa de governo. Mas isso não pode acontecer. Isso é uma política pública. Não pode virar plataforma de campanha, não pode virar plataforma capital político por uma eleição que está prestes a acontecer. A gente tem que escancarar isso para a cidade, a gente tem que trazer esse problema para a cidade. E aí trago aqui para Florianópolis a questão da luta que começou, né, no início da pandemia, através de vários movimentos, puxado aqui pela Rede com a Rua, pelo Instituto Wilson Grow, o Conses entrou depois, CEPAGO entrou depois esse movimento foi aumentando, que é a luta pelo restaurante popular em Florianópolis, a luta pelo esse equipamento público de segurança alimentar nacional, a luta por um equipamento público que garante dignidade às pessoas a terem uma refeição, ou pelo menos 2 refeições, em algumas cidades 3 refeições diárias, para elas terem um mínimo de dignidade, porque acesso à alimentação é acesso à cidadania, não é uma benesse do Estado. Ela não tem que vir em forma de cesta básica de programas de governo que oferecem cestas básicas. Elas são super importantes. Na pandemia, ela está sendo a resposta. Mas a grande dificuldade do Brasil e dar respostas para fome está porque o sistema de segurança alimentar nacional no Brasil ele foi ruído a partir de 2014. Em Santa Catarina só tem 4 restaurantes populares, num estado que tem 290 e poucos municípios. A gente tem poucos bancos de alimentos, só, talvez 1 ou 2 ou 3. Cozinhas comunitárias, hoje a gente tem a cozinha da sociedade civil. Florianópolis hoje tem 5 cozinhas comunitárias, porque foi a sociedade civil que se mobilizou, que viu a fome bater à porta das pessoas e disse, nós temos que reagir. Mas isso é um equipamento público, é uma política pública, está numa lei, né? E a gente tem a maior dificuldade de fazer com que o Estado brasileiro, seja na União, seja o governo do Estado ou poder público municipal, em fazer com que esse direito se cumpra. A gente tem a maior dificuldade. E eu trago para o fórum como é que a gente consegue fazer com que esse direito básico, esse direito que só entrou na Constituição do Brasil em 2010, a Constituição de 88 não pensou no direito humano ao alimento, só pensou em 2010 a partir de muito debate, de muita construção social. Essa política de abastecimento alimentar no Brasil, que hoje garante um programa de abastecimento que garante que o Estado compre da agricultura familiar alimentos sem veneno, que entregue para uma rede socioassistencial, que é o CRAS, por exemplo, que ele possa ser destinado para os usuários. Isso foi construído com a luta popular, com a luta da cidade, dos movimentos da cidade e do campo. E hoje Florianópolis, através do Conses, se conseguiu agora, foi aprovado um PA, um Programa de Aquisição de Alimentos, que vai ser distribuído via Sesc Mesa Brasil, talvez o CEDEP vai ser beneficiado com esse programa, mas um programa que ele foi quase extinto no ano de 2013, e só voltou agora por causa da pandemia. E aí eu jogo a provocação para a gente. E o pós-pandemia? Esses programas que estão voltando agora, que o governo está colocando que é importante para se mitigar os efeitos da pandemia, eles continuarão? A gente vai ter capital social, força social, mobilização social para entender se a gente não lutar pelo Estado que a gente quer, que a gente perdeu o Estado. A gente conseguiu acessar o Estado a partir de 2013, a gente conseguiu o orçamento do Estado, a gente conseguiu política pública, a gente conseguiu fazer que a pauta que ficava só no gueto dos nossos movimentos entrasse para dentro do Estado, e a gente perdeu esse Estado. Hoje o Estado é um Estado neoliberal, ultraliberal, com a política do Paulo Guedes, né? Na pandemia foi destinado R$1 trilhão para os bancos, se tirou dinheiro do Tesouro Nacional para injetar no banco, para o banco oferecer uma medida de resposta para nós, para a fome, né? Para a renda. Né? O programa de habitação urbana no Brasil hoje não é mais um programa público, é um programa bancário,
Hoje, para ter acesso à casa, eu tenho que fazer um financiamento no banco. Então, esse enredo das políticas públicas que foi construído no Brasil nos últimos tempos, ela tomou um emaranhado de questões que hoje o Estado está voltado completamente, a gente sabe disso, mas é bom reforçar, não está voltado para os projetos sociais. Quando foi extinto no Brasil, no ano passado, mais de 700 espaços de participação política da sociedade civil, foi cirúrgico, porque no Brasil hoje a gente tem o quê? 500 congressistas, a gente tem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina 40 e poucos deputados, a gente tem no Brasil 60 mil vereadores, e a gente tinha no Brasil antes, né, quando a gente conseguiu fazer política pública no Brasil, voltada para as políticas sociais, a gente tinha mais de 600 mil pessoas ocupando um espaço como o Fórum Municipal de Políticas Públicas que tem em Florianópolis, 600 mil pessoas, das mais variadas frentes, dos mais variadas pautas, ocupando espaços de democracia participativa que foram cortados, alijados. Em Santa Catarina aconteceu, em Florianópolis, vários conselhos de políticas públicas, conselhos de direitos, conselhos setoriais, o próprio Conselho, estão em frangalhos, estão desnutridos de política pública, de orçamento, de estrutura, isso tudo é cirúrgico. E está nós agora, sociedade civil, fazendo o papel do Estado, fazendo o nosso papel de sociedade civil, de participar, promover cidadania, promover trabalho nos territórios. E o que fica para pós-pandemia? E a gente tem uma janela de oportunidade agora, que são as novas eleições. Quando a gente ouviu uma vez alguém falando que a gente precisa cobrar mais dos nossos governantes, eu ouvi de uma outra pessoa, numa mesa de debate, que a gente não tem que cobrar mais, a gente tem que participar mais ativamente da política. E que a gente consiga ter mais representantes que consigam fazer um equilíbrio de forças nessa correlação de força que hoje a gente está vivendo em Florianópolis, com esse governo municipal, com o governo estadual e com o governo federal, fazendo com que a gente não consiga mais ter acesso ao Estado, às políticas públicas, a construir políticas públicas, né? E o tema da fome está completamente atrelado a isso, né? A fome é fruto da desigualdade social. Se a gente não consegue trabalhar a desigualdade social com políticas públicas voltadas para direito à renda, direito ao trabalho, direito à cidadania, direito à saúde, direito à educação e direito ao alimento, que o Estado ele tem que prover esse direito. Quem tem o direito de prover justiça social no Brasil, de início, primariamente, é o Estado. Se o Estado não está fazendo isso, a gente está numa situação completamente complicada. Mas a gente tem saída para pós-pandemia, e a saída está na mobilização desse tecido social que hoje tem em Florianópolis, na luta do restaurante popular, nas outras lutas, na luta de reforma urbana, nos movimentos de ocupações, nos territórios vulneráveis. Está aqui CEDEP, está aqui a Isabela, está aqui outras representações que devem estar aqui acompanhando a gente. Esse tecido social talvez seja uma das grandes fortalezas que possam sair dessa pós-pandemia. Se a gente estava fragmentado antes, se a gente levou um duro golpe em 2016 e a gente não conseguiu se levantar, talvez porque a gente estava muito fragmentado, a gente estava com a nossa base social muito fragmentada, a gente conseguiu as nossas políticas públicas, a gente estava avançando nas políticas públicas e talvez a gente não conseguiu fazer um movimento mais, um bloco monolítico como a correlação de força faz, ela faz esse bloco monolítico, talvez agora a gente consiga, através desse flagelo que a gente está vivendo, dessa dificuldade, a gente consiga realmente fazer com que esse tecido social nosso, o movimento social, o movimento popular, ele se reaglutine. A gente precisa se reaglutinar, porque o campo de força contrário, ele está como um bloco monolítico. Eles têm as diferenças deles, eles têm as diferenças de corrente deles, mas eles têm um bloco, um objetivo comum, que é ocupar o Estado. O capitalismo só existe porque o Estado dá condições para eles, o capitalismo existir. A política neoliberal só existe porque o Estado dá condições, dá legitimidade, dá legislação e principalmente dá orçamento público para que esse Estado continue nos alijando desses processos todos, né? Nossa, obrigada, Eduardo. Uma verdadeira aula aí de conjuntura para a gente. Muito obrigada mesmo, né? Acho que foi incrível, assim, tudo os elementos que tu trazes, né, em relação... Nossa, não tem nem como falar, mas traz uma visão muito sistêmica, né, do todo. Isso é muito importante para a gente, essa relação de dependência, né, que esse sistema econômico traz, né, para todo mundo ficar sempre dependendo e sustentando, né, toda essa base da produção e da reprodução capitalista tem que ter essa dependência, né.
Muito obrigada, Eduardo, pelas palavras. Também. Eu acho que eu não comentei no início, a gente vai fazer a Isabela vai falar, o Pedro, e assim, gente, quem estiver participando aqui, quiser colocar comentário, uma pergunta, alguma sugestão, a gente depois vai abrir para fazer blocos, né, pegar 3 perguntas ou 3 comentários e aqui os participantes vão falar um pouquinho e depois a gente faz o fechamento, tá? A gente tem a previsão de durar pouco tempo, durar 1h30 no máximo, para poder todo mundo acompanhar Cíntia, com a gente só ativamente. peço desculpa se eu Agora falei eu vou alto, passar... porque a minha voz está bem fraca, assim, sabe? A minha voz não é uma voz potente, então se eu falei um pouco alto, peço desculpas, que a minha voz já está falhando. Imagina, Eduardo, falasse Não, prazer ótimo, contribuir. falasse Estou aqui para contribuir, só isso, com você, imagina. Com muito bom tom, obrigada, tá? Daí eu vou chamar, então, a Isabela, né, da Rede com a Rua, para falar um pouquinho também sobre as percepções, né, das ações e como que está acontecendo essas ações emergenciais, né, dentro desse movimento, como que está acontecendo também o diálogo com o poder público em relação às políticas públicas estruturais, como bem o Eduardo falou, né, e com a crise, o que aconteceu com a situação das pessoas em situação de rua, né, como aumentou, não aumentou, como que está agora esse enfrentamento dessa realidade, e é isso, e a relação com a prefeitura, acho que é bem importante falar, e quais são, o que a gente acha, assim, né, a partir dessa visão, Isabela, que pode ser pensado em construir para o momento de pós-pandemia também, como o Eduardo falou um pouquinho. Passo a palavra para a Isabela. Obrigada. Bom, então, como dito, eu sou Isabela, sou coordenadora da Rede com a Rua. Apresentando um pouquinho a Rede com a Rua, para quem não conhece, né, ela é uma organização formada por 19 grupos, né, ou coletivos que atuam com pessoas em situação de rua. Então, alguns desses grupos já atuam há um certo tempo, né, na cidade de Florianópolis, outros têm atuação um pouco mais recente, e essa união, vamos dizer, ela se materializou agora na época da pandemia, né? Mas a articulação ela já acontecia antes, né? Em período anterior. Todas as terças-feiras a gente fazia uma reunião lá no Centro Pastoral da Igreja do Padre Wilson Gros e conversávamos sobre essa possibilidade de união de forças, né? E atuação conjunta para que a gente consiga resultados melhores. Então essa conversa a gente já vinha tendo há mais de um ano atrás. E com a pandemia, a gente materializou do dia para a noite, praticamente, né, vamos, né, juntos, porque não tem outra maneira, né, de agir e de fazer as ações. Então, lá na primeira semana de pandemia, no dia 17 de março, numa terça-feira, um dos grupos, o grupo que servia essa refeição, né, na Praça 15, ele relatou que estava com dificuldades justamente por ter o seu começo da pandemia, e já vários voluntários do grupo teriam já estavam se isolando e não teriam condições de preparar o alimento que se preparava todas as terças-feiras. Então, eles tentaram fazer ali um sanduíche, enfim, tentaram para não deixar de levar a refeição naquele dia, prepararam uma alimentação mais simples, e a gente, na tentativa de tentar complementar e fazer uma ajuda, montamos 30 marmitas, botamos dentro do carro e fomos para a Praça 15. A hora que a gente chegou na Praça 15, a visão foi realmente de algo muito triste, assim, muitas pessoas com fome, de forma que a gente nem teve como tirar as 30 refeições do carro para não gerar um tumulto, né, e alguma outra consequência ali, porque realmente as pessoas não tinham onde se alimentar, né? Então, diante disso, dessa situação, a gente procurou a prefeitura e cobrou, e falou, tá, a gente não pode mais servir na rua, porque tinha os decretos em vigência, né, contra as aglomerações, então, qual é o plano de ação? O que a prefeitura planejou? E não havia plano algum, né? Então, em conversa com a prefeitura, eles decidiram ampliar o atendimento que já se fazia lá na Passarela. Então, eles têm lá a ABA, né, que é uma associação que é contratada para prestar esse serviço de abrigamento lá na Passarela, e a prefeitura resolveu ampliar esse serviço, ampliar as vagas, vamos dizer, lá na Passarela, abriu outros 2 anexos embaixo das arquibancadas, e assim conseguiu ampliar as vagas, cerca de 150 vagas a mais. E diante disso, e por conta da gente dos grupos não poderem mais fazer essa entrega de refeições nas ruas, as ações solidárias foram então deslocadas para a Passarela.
Então, esses grupos que já serviam as refeições na rua e outros que não serviam, mas que também se juntaram, né, à ação, passaram a servir a janta. Então, a Rede com a Rua assumiu a janta lá da passarela. No começo servíamos cerca de 320 a 350 jantas todos os dias, depois esse número diminuiu um pouco, hoje a gente atende 250, a gente serve, né, 250 refeições. Por mais de 2 meses também servimos o café da tarde, né, hoje a gente não tem mais condições de fazer isso, mas conseguimos manter a ação por 2 meses. Então, essa é uma das ações da Rede com a Rua, né, a servir essas refeições na passarela, e também servimos atualmente diversos dias na Praça 15. Então, hoje nós conseguimos, alguns grupos que compõem a rede retomaram essas atividades na praça, então, alguns dias na semana também é entregue ali na praça. Além das refeições, o que mais a Rede com a Rua tem feito, né, quais são os outros projetos? Então, a gente tem também o roupeiro, né, para a população de rua, então a gente recolhe doações, recebe doações de roupa, essas roupas são triadas, higienizadas, classificadas, e a gente monta os kits conforme a necessidade de cada pessoa. Então, essa é uma das ações. A outra ação muito importante que a rede tem feito, em articulação principalmente com o Centro Pop e também agora com a DPU, é o atendimento jurídico, principalmente suporte para aquelas pessoas em situação de rua, para que eles conseguissem, né, receber o auxílio emergencial. Então, foram mais de 200 pessoas atendidas, né, e cerca de, quase esse número, né, 180 talvez, estão recebendo auxílio por conta desse acompanhamento que foi feito por meio dos advogados, né, e voluntários da Rede com a Rua, porque, né, como é de conhecimento de todos, as dificuldades para o auxílio foram imensas, né, isso foi sendo sanado aos poucos, mas ainda persistem, desde a necessidade de um celular, que para as pessoas em situação de rua é uma coisa, né, impensável, quer dizer, uma política que realmente não foi pensada para esse público, né, mas aí os voluntários, né, se mobilizaram, e a gente conseguiu fazer com que quase 200 pessoas fossem cadastradas e conseguissem receber esse auxílio. E também para retirada de segunda via de documentos e tudo mais, então esse atendimento jurídico tem dado esse suporte para as pessoas em situação de rua. E um outro projeto que eu gostaria de comentar, que hoje é o projeto que a Rede com a Rua tem como principal dentro do nosso plano de ação, que é o projeto de acompanhamento da transição rua-casa, né, então, até por conta das nossas ações, da aproximação com as pessoas em situação de rua, também por conta de muitos conseguirem ter acesso ao auxílio emergencial, nós somos procurados por muitas pessoas em situação de rua que queriam, né, alugar uma casa e sair das ruas. Então, pensando nisso, nessa necessidade, nessa demanda que foi trazida, é que a gente está escrevendo esse projeto, estamos desenhando a metodologia, mas já tem atuado na prática diante da necessidade, e nós estamos fazendo acompanhamento em basicamente 4 eixos, dentre eles o eixo da segurança alimentar. Então, conseguimos ali a cesta básica e outros alimentos para que essas pessoas que estão saindo das ruas tenham, né, esse suporte, porque, como bem disse o Eduardo, o auxílio emergencial, ele é insuficiente para que uma pessoa se mantenha, né, então, ele vai ser quase inteiro gasto no aluguel, e aí a gente está dando esse suporte, então, para essas pessoas que estão em fase de transição rua-casa. E dentro desse projeto, desenvolvemos diversas outras ações, pensando em geração de renda, né, em acompanhamento psicossocial e tudo mais. Então, essas são, assim, as ações da rede, e também destacando que os grupos da rede atuam também de forma muito independente, que essa é um dos princípios que a gente tem, né, de fortalecer os grupos, que eles atuem de forma independente, e muitos dos quais também atuam nas comunidades, com distribuição de alimentos, distribuição de cestas básicas. Então, boa parte das 19 organizações que fazem parte ali da Rede com a Rua também fazem esse trabalho nas comunidades. A preocupação com a segurança alimentar,
das pessoas em situação de rua, ela é muito grande, porque, como bem disse, né, o Eduardo, ela hoje, ela depende da ação dos grupos solidários. Então, se a gente não está lá entregando a comida na rua, e se a gente não estivesse lá oferecendo a janta, essas pessoas não teriam, né, a garantia dessas refeições pelo Estado, né. Então, eu gostaria de trazer aqui um dado que a gente, uma informação que a gente teve acesso não tem muito tempo, até por conta da dificuldade, da falta de transparência, né, do poder público em relação a divulgar, enfim, todas as informações que seriam de interesse da população. Então, o plano de ação que a prefeitura traçou para uso dos recursos federais, né, que vieram para combate à Covid, ele traz um aceite, vamos dizer, da prefeitura de R$ 3.516.000. Então, esse é todo o valor que a prefeitura, digamos, aceitou e que vai ser transferido para o governo municipal, né, para o fundo, para as ações relacionadas à Covid. Desses R$ 3.516.000, R$ 2.700.000, mais ou menos, eles estão destinados para o abrigamento em hotéis. Esse abrigamento em hotéis não se destina apenas para as pessoas em situação de rua, se destina também para casos sintomáticos, enfim, né, necessidades de isolamento por conta da Covid e outras situações, mas em relação às pessoas em situação de rua, já que a minha fala, né, em relação a esse público, ele não se destina a simplesmente abrigar, ou seja, a gente não pode considerar como uma ampliação de vagas de abrigamento para as pessoas em situação de rua, porque a intenção não é essa. A intenção é que as pessoas em situação de rua, que vão ser acolhidos nos serviços de abrigamento já existentes, passem pelo hotel para fazer ali o isolamento, né, de 2 semanas, para que daí sim possam entrar no serviço de abrigamento e não ter risco de levar nenhum tipo de contaminação, né, levar o vírus para dentro desses abrigos. A ideia é mais ou menos essa. Então, o fluxo que foi desenhado é esse. Então, quando a prefeitura diz que está gastando, ou que vai gastar R$ 2.700.000 com vagas de hotel, não significa que é para ampliação de vagas para abrigar as pessoas que estão lá na rua e que agora vão ter um abrigo. Não é essa a ideia. A ideia é que elas vão passar por ali para se isolar. Então, não há uma ampliação de vagas. E outro desses valores que vieram, né, do governo federal para a Covid, também quase R$ 400.000 vão para o serviço de acolhimento de idosos, R$ 7.880 para colchões e R$ 400.000 para compra de computadores. R$ 0 para alimentação, né? O que para nós assim foi algo chocante quando a gente veio a saber, porque realmente contar com o serviço da sociedade civil para garantir a segurança alimentar das pessoas é algo que, né, é impensável. A segurança alimentar, uma alimentação adequada, ela é um direito que tem que ser garantida pelo Estado. Então, isso não né, não ter R$ 1 sequer desse dinheiro destinado para alimentação é uma coisa realmente absurda, né? Então, eu gostaria de trazer essa informação, porque realmente é algo que não se imagina, né? Contar com a solidariedade, vamos dizer assim, né? Para garantir a segurança alimentar da população em situação de rua ou da população das comunidades, enfim, das pessoas que precisam. Então, é isso, né? Então, que mais que... Em relação à população em situação de rua, o que eu gostaria também de trazer algumas ações higienistas, né, que a gente acaba presenciando e que a gente acaba recebendo os relatos no dia a dia. Então, a nossa proximidade justamente com as pessoas em situação de rua faz com que a gente ouça uma série de relatos, dentre os quais a tomada de pertences, isso é comum. Então, a sociedade civil, num dia entrega o cobertor, no dia seguinte, o cobertor está sendo tomado, né, e jogado no lixo. Colchões, enfim, até documentos, né, acontece, né, a gente recebe o relato de que tem essa tomada de pertences.
Uma outra situação, também nessa linha da entrega de refeições, que eu gostaria de trazer aqui, que para nós também foi algo, assim, absurda, foi a abordagem que um dos grupos voluntários da Rede com a Rua recebeu, né, ali na Praça 15, estava entregando a refeição, e a Guarda Municipal fez uma orientação de que essas refeições deveriam ser entregues apenas na passarela, que ali não era o lugar para ser entregue. Então, para nós, assim, foi algo realmente, enfim, a gente sabe que nem todas as pessoas em situação de rua, por uma série de motivos que não nos cabe discutir aqui agora, mas não acessam a passarela. Então, é sim uma preocupação nossa que as pessoas que não estão na passarela também tenham acesso ao alimento, né? Então, os grupos se mostraram totalmente contrários a essa abordagem e continuam fazendo as ações. Então, as ações persistem também nas ruas, né? Mas fica aqui o registro da abordagem que foi feita e dessa orientação de que o alimento não deve ser entregue na rua, mas apenas na passarela, corroborando até um pouco com esse discurso que a gente tem ouvido por aí, né? De que, não dê esmola, não entregue a refeição na rua, que você está estimulando a pessoa a ficar na rua, como se a rua fosse um atrativo, né? Aquele discurso famoso do vídeo famoso que foi compartilhado recentemente, né? E que a gente repudia completamente, né? As pessoas têm direito a sim se alimentarem e a gente vai persistir com essas ações, né? Por entender que elas são muito importantes. E por fim, queria trazer a questão do abrigamento, né? Das pessoas em situação de rua. A gente entende a importância da ampliação de vagas ali na passarela, né? Considerando a situação emergencial, né, que se colocou diante da pandemia, e a gente compreende, né, e entende que as pessoas também não podem simplesmente ser jogadas ao relento, né, porém, ele é um local improvisado, né, a passarela é um local que ele é para eventos, é um local onde se faz carnaval, é um local onde se faz shows, então, ele sempre vai ser improvisado. Né, ele não é um local onde se possa pensar que vai ter todas as condições dignas para uma pessoa dormir, se alimentar e ter ali o mínimo necessário para que possa pensar num processo de autonomia, né, de emancipação. Então, a gente entende a passarela como um local importante por ser hoje o equipamento público existente, né, tem outros abrigos menores com algumas vagas, mas o principal é a passarela, né, que abriga a maior parte das pessoas, mas a gente entende que é um local inadequado. É um local inadequado e a gente entende também que a luta por um abrigamento decente, ela tem que se manter. A gente precisa lutar para que exista uma política pública de abrigamento para as pessoas em situação de rua, um local adequado, onde eles possam se sentar para comer. Isso, por exemplo, não acontece na passarela hoje. Da mesma forma que eles se alimentavam, que muitos se alimentavam na Praça 15, eles se alimentam lá dentro da passarela, ou seja, em pé com a marmita na mão, né, ou sentado no chão. Então, a Rede com a Rua tem também como ponto de luta a questão do abrigamento decente. E a prefeitura tem também alardeado, né, vamos usar essa palavra, a questão de um edital que foi aberto para ampliação, né, para outros espaços de abrigamento. O estudo que a gente fez desse edital já dão conta de que ele possivelmente vai ser deserto, né, não vai ter, porque as exigências que se fazem ali fazem com que não exista atualmente nenhuma organização, por exemplo, uma das exigências, é que as organizações sejam cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e que atendam ali uma série de requisitos, e um levantamento rapidamente feito denota que não existe nenhuma hoje a organização que atenda a esses requisitos desse edital, né? Então, a gente defende que o edital ele seja refeito ou que se pense numa outra maneira de se estabelecer na cidade, se implementar na cidade um abrigo decente para as pessoas em situação de rua. A gente defende uma transformação na política, é isso que a Rede com a Rua defende. Acho que é isso, não sei se a Cíntia quer que eu fale mais algum ponto, ou podemos seguir com o Pedro. Foi ótimo, Isabela, abordar vários pontos, né, super importantes, contar todo o histórico da Rede com a Rua, como está funcionando, as lutas, né, as percepções, tudo com certeza contribuiu muito para o debate. Obrigada, Isabela.
Eu vou passar, então, a palavra para o Pedro Rocha, né, que está aqui apresentando o CEDEP, que é uma organização que trabalha com criança e adolescente, trabalhando com serviço de contraturno escolar, e é importante que ele traga um pouquinho para a gente, né, como que as organizações, né, a partir, né, do CEDEP, também da rede com a qual ele participa, né, das crianças e adolescentes, como que as organizações estão lidando com esse momento de crise, nesse momento que tem que estar com as portas fechadas para evitar aglomeração, deixando de servir, está parando realmente de atender, ou vocês estão dando suporte para as famílias das crianças e adolescentes que são atendidas pela organização, né? Quais são as formas que vocês estão atuando hoje com esses territórios e como que vocês pensam, né, que a gente deve seguir caminhando, assim, se vai ter alguma mudança na perspectiva também da própria atuação da organização, né? Então, eu passo a palavra para o Pedro. À vontade, Pedro. Boa noite, Cíntia, Isabela e Eduardo. Boa noite aos que estão em casa assistindo a live. Meu nome é Pedro e eu atualmente sou psicólogo no CEDEP, que é o Centro de Educação Popular, uma organização da sociedade civil que existe desde 1987, né, tem mais de 30 anos de história, e que atua, né, sua missão é contribuir com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e suas famílias, né, potencializando aí um movimento de desenvolvimento territorial e de justiça social, né. O CEDEP faz parte, é importante falar que o CEDEP faz parte da Rede IVG, que é o Instituto Wilson Gro, né, da qual tem o Padre Wilson, figura conhecida aí na cidade, nos movimentos sociais, nas lutas por justiça social. Então, o CEDEP compõe essa rede. Eu acho importante começar falando que, assim, que eu acho que essa crise, ela não é uma crise que surge com a pandemia, né? Para as populações mais vulneráveis, essa crise já existe há muito tempo. Eu acho que o que a pandemia fez é agravar essa crise e escancarar as desigualdades sociais, né? Então, assim, o CEDEP, ele não está de portas fechadas, na verdade, ele não parou em nenhum momento, né? A gente teve que... o nosso principal projeto é de atuação no contraturno escolar, a gente atende 300 crianças e adolescentes diariamente, com oficinas, né? Educativas, esportivas, culturais. E aí a gente, quando saiu o decreto da prefeitura, a gente teve que parar o atendimento presencial para essas crianças e adolescentes. E aí a nossa primeira preocupação, que eu acho que é o que nos une a todos nessa live, foi a questão da fome, né? Porque a gente sabe que muitas dessas crianças e adolescentes fazem as suas principais refeições no CEDEP, né? As crianças que vão de manhã, tomam um café da manhã, uma fruta e o almoço, e as que chegam no período da tarde fazem o almoço, uma fruta e o café da tarde. Então, a nossa primeira preocupação foi com a questão da fome e a segurança alimentar dessas crianças e dessas famílias, né? Então, a nossa primeira ação foi fazer um levantamento das famílias mais vulneráveis, né? Das famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica, e distribuição de cestas básicas e kits de higiene semanais para essas famílias, né? Com o que a gente tinha ali mesmo, e a gente começou a organizar uma série de campanhas, né, para arrecadação de alimentos, de kits de higiene, de cestas básicas. Essa foi a nossa primeira ação. A partir daí, a gente começou também a fazer o atendimento pedagógico remoto, né? A coordenação pedagógica começou a realizar uma série de formação com os educadores e de desenvolver o trabalho pedagógico remoto, através de grupos de WhatsApp, lives, Facebook, links, vídeos, enfim, uma série de ações voltadas para essa parte pedagógica que nunca deixou de ser olhada. Então, eu acho que assim, é interessante olhar que, se a gente pensar na pirâmide de necessidades humanas, assim, né, parece que a gente poderia se preocupar antes com necessidades mais do topo da pirâmide, né, necessidades envolvendo a afetividade, envolvendo a criatividade, envolvendo a sociabilidade, e a gente passa a olhar novamente para as necessidades mais básicas, a necessidade fisiológica, né? Não que a gente não se preocupasse já antes, porque a alimentação já fazia parte da nossa prática. Depois dessas campanhas e desses processos de distribuição de cesta básica, né, no qual a gente já se preocupava, eu acho que o Eduardo traz uma fala importante sobre o que vem na cesta básica, a gente já se preocupava em trazer frutas e verduras em alguns kits, com doações do Mesa Brasil, mas teve um projeto muito importante que surgiu nesse contexto, em parceria com o ICOM e com o IVG, que foi o projeto do Banco Comunitário, né? A gente garantiu para 185 famílias 3 meses com R$200 em moedas sociais, que poderiam ser utilizadas através de um aplicativo, né? Isso garante maior autonomia para as famílias, né, realizarem as suas compras, garante que essas famílias possam acessar
alimentos que são alimentos não só aqueles que vêm na cesta básica, né, e permite também o desenvolvimento do comércio local, né, o desenvolvimento do território através do comércio local, já que essas moedas sociais, elas serviam para compras em pequenos comércios que foram cadastrados pelo SEDEP. Nesse contexto também, o SEDEP, todas as terças-feiras, estava aberto para auxiliar as famílias no cadastro do auxílio emergencial, que foi algo que a Isabela trouxe também, né? Foi uma preocupação nossa, porque a gente sabe que muitas dessas famílias não têm internet, não têm computador, muitas não tinham celular, e não conseguiriam acessar esse benefício, né? Então, essa foi uma preocupação nossa também, entender as famílias em mutirões, para que as famílias pudessem acessar esse benefício. Esse projeto do ICOM, que eu comentei, o Banco Comunitário, ele tem inspirado uma nova ação que a gente está começando a desenvolver agora, que é o projeto Caderneta Social SEDEP, né? Através de uma doação do Itaú Social, de R$180 mil, que o SEDEP captou. A gente cadastrou novamente novos comércios da região, né? A gente tem essa preocupação do olhar para o território, do pequeno comerciante, que a gente sabe que eles também são muito impactados com essa pandemia. E cadastrando esses comércios, a gente construiu cadernetas, e as famílias, a gente cadastrou 300 famílias agora, estão podendo realizar compras mensais, né? É como se fosse comprar fiado na caderneta, só que, na verdade, já com essas compras pagas, né, pelo projeto. É um projeto que a gente está começando a implementar agora, a gente está começando a desenvolver agora, e é isso, assim, ele traz, para além de garantir a cesta básica, garantir a alimentação, trazendo autonomia para a família, trazendo, as famílias relatam, né, que elas podem agora comprar carne, que eram coisas que não vinha na cesta básica, comprar outro tipo de alimento, e é isso, assim, eu acho que a gente tira um pouco o nosso foco do atendimento pedagógico, né, e passa necessariamente a ter outras preocupações, que é a segurança alimentar e combater a fome, para que o desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes possa ser garantido. É interessante pontuar que, a nível de política pública, né, o CRAS de referência do Monte Cristo, que é onde o SEDEP está localizado, nunca foi porta de entrada para assistente social, né? Ele não fica localizado no Monte Cristo, ele fica localizado no Estreito, é muito distante, muitas famílias não acessam o equipamento. O SEDEP sempre foi muito mais referência para essas famílias do que o próprio CRAS, e eu acho que agora, mais do que nunca, isso tem se evidenciado, né? A gente, a partir dessas doações, as cestas básicas que a gente vinha distribuindo não eram só para as famílias matriculadas no SEDEP, mas para as famílias da comunidade que a gente identificou em alta situação de vulnerabilidade. Então, o SEDEP vem fazendo sistematicamente cadastro de pessoas da comunidade, com entrevista social e análise do perfil socioeconômico dessas famílias, né? A gente já tem mais de 500 cadastros, e a gente está conseguindo inserir essas famílias dentro desses programas, desses projetos que a gente tem conseguido articular. A Milene, que é assistente social lá no SEDEP, que trabalha junto comigo no psicossocial, a gente tinha como meta, no início do ano, visita domiciliar em todas as casas, em todas as famílias. E eu brinco com ela que foram as famílias que entraram nas nossas casas, né? Nos grupos de WhatsApp, dentro desses projetos, assim, porque realmente, assim, acho que a gente nunca esteve tão próximo dessas famílias, né? Sem querer minimizar ou romantizar a crise, né, que essa pandemia deflagra, mas esse é um olhar de potencialidade que a gente consegue ter, né? A gente está mais próximo das famílias, a gente está mais próximo da comunidade, a gente está com um olhar muito mais voltado para o desenvolvimento territorial. Eu acho que isso fala um pouco também, Cíntia, dessa mudança de perspectiva, né? O SEDEP está num momento de reformulação do seu projeto político-pedagógico, e aí a gente começa também a dividir um pouco mais a nossa atuação, não mais em projetos, em 5 projetos que a gente tinha, mas em 2 programas muito fortes, né? Esse que é o programa voltado para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, e um programa mais voltado para o desenvolvimento territorial, aí onde se inserem uma série de projetos que já existem, né? A gente tem um projeto das mulheres empreendedoras, que proporciona oficinas de artesanato, oficinas de pintura em tecido, pensando nessa questão da geração de renda. Mas surgiram esses novos projetos também voltados para os comércios locais e para a garantia da segurança alimentar das famílias. Então, deixa eu ver. A gente tem um trabalho também junto com o GT de incidência, né, com as outras instituições da rede IBG, no qual a gente fez parte também da escrita dessa carta aberta das comunidades, né, pensando nessa forma de como convocar o poder público, o Estado, a assumir o seu papel, né, enquanto a gente faz o que a gente pode, enquanto a gente não espera, né, porque a fome não espera, a fome não tira férias, então a gente não deixou de atuar nesse sentido, mas sempre provocando o poder público para cumprir o seu papel.
Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu acho que é isso, assim, né? Eu vejo também uma fala, assim, que seria uma fala de esperança, né? Mas a esperança que o Paulo Freire nos traz, do verbo esperançar, não a esperança do esperar, né? Eu acho que tem que ser uma esperança ativa, uma esperança de quem luta, uma esperança de quem corre atrás e uma esperança de quem se articula, né? Eu acho que o Eduardo trouxe uma fala muito importante que está relacionado com essa conjuntura, com o momento político no qual a gente vive, que é um momento importante da gente realmente estar junto, se articular, se integrar para conseguir lutar. Obrigado, gente. Muito obrigado, Pedro. Muito importante trazer esse olhar também, essa perspectiva de quem atua no território, né, que atende a família diretamente, e a gente fica se questionando, né, por que não existe uma ação coordenada junto com o poder público, com os CRAs, por que não aprofundar essas relações, já que as organizações da sociedade civil, na sua maioria em Florianópolis, que atende o público da assistência social e estão nos territórios de vulnerabilidade social, né, precisa aonde a gente chama até de Florianópolis invisível, né? Onde ninguém vê, está lá uma organização da sociedade civil atuando diretamente nesse território. Então, olha a importância, né? Uma época quando se dizia que iam cortar algumas relações, alguns investimentos, alguns apoios, parcerias com a sociedade civil, a gente questionava. Beleza, é papel do Estado, mas aí quem vai atender essas crianças e os adolescentes que estão no território, né? Quem vai fazer isso? Tem um plano para isso? Se for, a gente... Mas se não tem, vão deixar onde, né? Então, é importantíssimo também, até entra no que o Eduardo trouxe também, a questão da democracia participativa, né? Uma democracia realmente que as pessoas assumam esse poder, né? Esse poder de viver em sociedade, a gente precisa formular, precisa construir junto o nosso Estado. A gente não pode esperar apenas que a gente continue com uma democracia representativa, que a cada 4 anos a gente elege um prefeito e espera que tudo vá se resolver dali. A gente precisa ter incidência, né? É muito importante, gente, assim, nossa, que debate rico, a gente vê os comentários aqui, tá todo mundo realmente, assim, falando da importância desse debate, né, a gente acredita muito nisso, a gente precisa dar visibilidade para os problemas públicos, para poder tornar os problemas públicos, para que as pessoas absorvam e compreendam cada vez mais essas questões, né, que estão muito abafado pelas mídias, né, que as mídias convencionais, as mídias abertas, a gente não vê esse debate acontecendo realmente sobre as políticas e papel do Estado. Estava aqui observando alguns comentários, algumas perguntas para a gente fazer uma rodada, e aí deixou as pessoas muito à vontade para querer comentar, né, sobre ou não, mas eu vejo que tem aqui algumas que fala, né, uma provocação de comentários sobre esse papel da sociedade civil e Estado, né, vejo também ali, tirando ali também foi falado sobre, o capitalismo, então, porque o Eduardo trouxe muito essa fala em relação à fome, né, então, é o capitalismo, então, em si, a fonte da miséria, ou esse sistema corrupto político, são os políticos que trazem essa miséria, né, que trazem a fome. Então, é importante, daí aí eu passo a rodada, não sei se de repente todo mundo quiser falar, ou fica à vontade, tá, gente? Isso aqui é um espaço nosso, bate-papo informal. Então, vou trazer um pouquinho sobre essa questão da sociedade, Estado e sobre o capitalismo. Também o pessoal trouxe muito essa questão, reforçando a necessidade do restaurante popular, né? O pessoal falou, todo mundo aqui falando da importância, todo mundo falando da importância também de discutir esse plano aí emergencial, que a Isabela falou, né? Que não tem grana para alimentação, que como assim? Falando até em encaminhar para denúncia, investigação, então, dá a importância disso tudo, né? E é isso, assim, o pessoal falou muito sobre isso. E também falou que não tinha, então, uma visão... O poder público, na verdade, não estava com política pública preparado para atender esse momento, né? Tanto nas comunidades quanto com a pessoa em situação de rua. Então, vamos primeiro falar um pouquinho sobre sociedade civil e Estado, e se realmente o capitalismo é ocupado pela fome, aí a gente pode falar, assim, até 5 minutinhos, tá? Pode ser? Vai lá, Eduardo. Posso começar? Queria contar só uma historinha do que acontece, voltar de repente a 2008, rapidinho, para responder um pouco, vou tentar fazer uma reflexão, né? Não responder, né? Que a gente não detém totalmente as coisas, mas fazer uma reflexão junto com o nosso companheiro que perguntou ali. Em 2008 teve a crise da bolha que estourou, a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Naquela época, em 2008 e 2007, o setor econômico que mais lucrou no mundo, apesar da crise, foi o setor do agronegócio especulativo.
a Bolsa de Mercadoria e Futuros de Chicago. E o que é isso? São especuladores que compram o alimento, e eles compram antecipadamente o alimento, muitas vezes o alimento sem estar plantado, né? E o que isso acontece? Faz com que a luta pela terra no mundo crescesse nesse ano de 2008 como nunca foi visto antes. Governos e empresas compraram mais terras na África, na Ásia e na América do Sul, principalmente, nesse ano de 2007, 2008 e na sequência de 2010, 2011, toda essa final da primeira década dos anos 2000, como nunca antes houve na história do planeta, para fins especulativos de alimento. Então, se comprava terra para plantar ou para deixar especulando, para quando o preço da commodity, da soja, do milho crescesse na bolsa de valores dos alimentos, se plantasse. E o que isso faz? Faz com que, quando se compra um governo como da Coreia do Sul na época, os bancos europeus, o Banco da Alemanha, o Banco da França, que são os principais acionistas e especuladores também nesse mercado do alimento, especulação do alimento, né? Só para ver o peso disso, né? Especular o alimento, né? Isso começou a fazer nessa época, numa crise mundial. Então, quando eu trago o capitalismo, não quero fazer aqui um papel maniqueísta do bom e do mal, mas o capitalismo ele tem grande responsabilidade, sim, pela crise alimentar no mundo, principalmente a partir de 2007, 2008, quando se mudou completamente as regras do jogo do comércio de alimentos no mundo. O alimento virou uma bolsa de valores, onde pessoas com muito dinheiro, governos com muito dinheiro, compram terras em países pobres, tiram as populações locais de suas terras, ou migram para a cidade, ou ficam sendo assalariados baratos para os novos donos da terra, que são os donos dessa commodity, seja da soja, do milho, da cevada, enfim, né? E vão especular. Então, o capitalismo, na minha visão, ele tem ação direta, impacto direto na condição humana hoje dos 820 milhões de pessoas que são famintas no mundo, na minha visão, né? Pode discordar, eu respeito completamente. Se me apresentarem uma outra linha de raciocínio que me convença, serei convencido talvez, mas nesse momento agora, o histórico das coisas, e tem pesquisa de mestrado, doutorado, análises, livros lançados que dizem isso, que trazem isso, né? O alimento virou uma bolsa de especulação, onde pessoas compram terra em países pobres, essas pessoas são expulsas das suas terras, sementes são perdidas, porque só planta soja, milho, e hoje no mundo basicamente, sementes crioulas são perdidas, se perde diversidade, se perde qualidade ambiental, se perde renda, se perde trabalho, se perde cultura local, e vem as grandes redes de supermercado, as grandes redes de alimentação, compram esses produtos, muitas vezes, geralmente, eles são comprados para a ração dos animais, esses animais, a carne, que é a grande base alimentar das populações hoje no mundo. Então, eu diria que o capitalismo, sim, ele tem consequências grandes hoje no flagelo alimentar do planeta. Não só no flagelo alimentar, como no flagelo social, no flagelo ambiental, no flagelo emocional e no flagelo cultural. Que hoje, se fosse pensar a variedade de sementes, a variedade de cereais que existe nesse planeta, e dizer que hoje a indústria alimentícia só se baseia, a nossa alimentação está no fio dental, está no macarrão, está em vários alimentos, tem o milho, tem a soja. Dizer que a base alimentar hoje do planeta está restrito a quatro cereais, seja trigo, cevada, arroz, milho e soja, 5, uma infinidade de cultura alimentar, e a cultura alimentar está atrelada basicamente à soberania de um povo. Um povo que perde a sua cultura alimentar, ela perde a sua soberania enquanto povo, enquanto reconhecimento da sua cultura, da sua história. Isso tem impacto profundo, né? Quando se padroniza o nosso hábito de alimentar, de consumir o alimento, está se padronizando, está se colocando um modelo econômico vigente, um padrão de sociedade vigente, assim. Então isso tem impacto nas nossas vidas. Se conversa com um morador de rua, pergunta para ele de onde que ele veio, que história que ele tem com o alimento, muitos vieram do interior do estado, vieram da roça, vieram da agricultura, ele tem uma relação muito, muito séria, muito forte com o alimento. E para esse morador de rua pegar uma comida no lixo e comer, e fazer a lembrança dele, que ele veio de um lugar que ele não tinha trabalho lá, e muitas vezes ele teve que sair daquele trabalho, porque uma grande cadeia de alimento integrou tudo, e tirou ele do processo econômico, processo social, e ele foi para outro lugar. Isso acontece na África, muito forte, na Ásia, empobrecido, no Oriente Médio, no Brasil, na América Latina, na América Andina. Isso está acontecendo a todo tempo.
As grandes redes, a grande cadeia alimentar no mundo, se a gente for pegar um mapa, a gente pode compartilhar aqui no site do fórum, no Facebook do fórum, um mapa gigantesco que se tem das grandes redes, das grandes cadeias alimentares do mundo, e que basicamente ela se restringe a 4, 5 empresas, que elas vão comprando outras empresas, e vindo um emaranhado de coisas que dominam o monopólio do alimento no mundo. Isso para mim, com certeza, isso para mim, na minha prática, falo isso a partir da minha prática de vida, de vivência, de trabalho, tem influência, porque hoje a gente não consegue avançar com a agricultura familiar no Brasil, porque a agricultura, a grande agricultura, a agricultura comercial, a monocultura, não nos deixa avançar, porque ela paga milhões e milhões de pessoas para fazer lobby no Congresso Nacional para que sejam aprovados, através da bancada ruralista, pacotes tecnológicos. Hoje, no Brasil, mais de 600 agrotóxicos foram liberados no Brasil, né? Todo o orçamento do Ministério da Agricultura voltado para o agronegócio é bilionário, enquanto a agricultura familiar é um quinhão de milhões, né? Então isso tem impacto, isso com certeza tem impacto. O capitalismo tem impacto. E ele tem impacto em outras situações também, mas na questão alimentar, para mim é público e notório. Assim, né? E eu falo a partir da minha vida, da minha prática, dos espaços que eu participo, e da dificuldade principalmente dos povos e comunidades tradicionais em conseguir sobreviver frente à monocultura, frente à grande agricultura. E se você vai no Nordeste, no semiárido nordestino, a realidade do sul do Brasil é muito diferente ainda da realidade do norte e do nordeste do Brasil. Mas se você for no Nordeste brasileiro, você vai ver realmente o impacto do capitalismo nas vidas das pessoas, assim, na agricultura dessas pessoas. Né? Eduardo, com licença, né, Cíntia? Mas você falou da fome, né? Essas duas faces da moeda da fome, né? Uma que está relacionada à fome e outra relacionada à má alimentação e às doenças crônicas. Acho que a gente não precisa nem entrar aí na complexidade que existe do impacto da indústria farmacêutica, né? Dentro desse contexto também. Mas eu acho que, respondendo a essa pergunta também, existe um elo aí que não pode ser perdido. Né? Não é isso ou aquilo, não é o governo corrupto ou o capitalismo. Os governos são corruptos por conta do capitalismo, né? Eu acho que as duas coisas estão completamente atreladas, né? Eu acho que a corrupção, ela faz parte de uma mentalidade que é construída a partir do capitalismo, né? Dessa ideia de acúmulo. Então, acho que a resposta para essa pergunta não é ou, mas o capitalismo vem antes ainda. O capitalismo faz parte dessa construção de mentalidade que gera todos esses problemas, essas consequências aí que você deu uma aula mesmo. Obrigado. Bom, nesse assunto eu até nem ouso, depois de falas como a do Eduardo e como a do Pedro, eu nem ousarei comentar muito. Queria só trazer uma frase que eu escutei recentemente da nossa companheira Giovana, e ela disse numa live dela que eu participei esses dias, ela disse o seguinte: o que nos impede, a gente dentro de uma praça de alimentação de um shopping, por exemplo, se chega uma pessoa com fome, o que nos impede de entrar em qualquer uma daquelas lojas e pegar um alimento e dar para aquela pessoa? Isso hoje para nós é inaceitável porque o alimento é uma mercadoria. Então, se você não tiver o dinheiro para comprar, você não pode se alimentar. Então, acho que a linha de raciocínio talvez seja essa. Considerar o alimento uma mercadoria que é o grande equívoco, né? Mas é isso. Eu gostaria de fazer uma contribuição, Cíntia, em relação à articulação sociedade civil e Estado. Não sei se a gente já pode passar Então, vamos lá. Na verdade, que eu gostaria de trazer, assim, que a sociedade civil, de forma alguma, ela tem que ser entendida, ou ela própria deve se colocar como realizadora de funções pelo Estado, né? Como se aquilo que ela faz fosse uma terceirização do que o Estado deveria fazer, né? O problema público, os problemas públicos, eles não são ministrados, fugiu a palavra agora, mas eles não são não é apenas o Estado que atua sobre os problemas públicos, né? A sociedade civil também, as organizações da sociedade civil atuam sobre o problema público. Então, essa articulação, ela é muito importante, mas ela tem que ser uma articulação de construção de políticas, ela tem que ser uma articulação de construção de ações, e não uma articulação com aquela ideia de Estado liberal, de redução de custos, de enxugamento de máquina, e que, portanto, em vez do Estado fazer, ele vai passar para a sociedade civil fazer.
né? Não é essa a ideia. A ideia é de atuação conjunta, de forma que o problema público ele possa ser melhor, vamos dizer assim, abordado, né, que um problema público ele possa ser melhor discutido e enfrentado com essa soma de esforços de todos esses atores. Então, acho que essa que é a principal ideia aí, e indo, né, nessa linha, o poder público, ele deveria ter como uma de suas ações, ter como uma de suas preocupações, isso que já foi dito aqui, o empoderamento dessas iniciativas, o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Né? Então, isso deveria, sim, para o poder público, é fundamental ter a sociedade civil junto com ele, construindo as políticas, né? E não só implementando, terceirizando, ou tipo assim, a gente pensa e vocês executam conforme vocês, né, podem executar, ou eventualmente até com verba pública mesmo, por meio de convênios, etc., né? Mas é isso, assim, essa arena pública, ela é muito complexa, e os problemas públicos, eles têm que ser enfrentados por todos esses atores. Então, essa atuação, ela tem que ser muito conjunta, sem essa ideia de redução de Estado, de terceirização de serviço, porque é realmente isso que a gente não quer. É verdade, Isabela, e é muito interessante notar também que é muito incoerente, muitas vezes, a forma como o Estado se posiciona, né? Porque se, por um lado, ele lava as mãos porque a sociedade civil está fazendo, por outro, ele não dá espaço para a participação da sociedade civil nos espaços de tomada de decisão. Então, eu acho que esse é um ponto também de muita incoerência na atuação, né? Não estou fazendo porque a sociedade civil está dando conta, mas na hora de se organizar comitês para pensar os espaços, né? A sociedade civil não está representada, não está bem representada, né? A ponta não chega. Então, acho que é muito importante olhar para essa incoerência também. Eu concordo com a Isabela e com o Pedro também, totalmente. Eu acho que a gente perdeu espaço mesmo de participação social dentro dos governos, né? Ou talvez entraram outras participações sociais que não têm uma perspectiva parecida com o que a gente defende, né? Mas eu concordo com a Isabela. A Isabela, para mim, foi muito perfeita na colocação dela, no sentido de que a arena democrática, ela não é só de uma arena onde a representação ela estabelece os padrões políticos de política pública e de debate social, né? Se a gente ficar restrito só a Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa para o debate da sociedade, a gente perde muito enquanto nação, enquanto democracia, né? Porque quem está na base, vivendo o dia a dia, né? Que dá sustentação para muitas políticas públicas. Hoje a gente não consegue ter políticas públicas mais eficientes que conversam com os territórios, porque muitas vezes quem está nos territórios, como Pedro, como Isabela, não consegue conversar mais com o poder público. O poder público fechou a porta para muitos territórios, né? Porque colocou um carimbo, colocou um rótulo, né? Aquele trabalho não é um trabalho interessante para a agenda governamental do período, né? Mas a gente perdeu espaço desse debate dentro dessas arenas, assim. E como que a gente retoma, né? Eu acho que a gente tem os espaços, e o fórum aqui traz muito isso, tenta resgatar, né, Cíntia, os espaços dos conselhos, né? Os conselhos hoje, eu fico muito preocupado quando um conselheiro, uma conselheira diz assim, que o conselho não consegue ter mais força, não consegue ter mais um espaço de ação, então eu vou para outro espaço. Isso me deixa triste no sentido de que, poxa, um espaço democrático que se foi conquistado com muita luta, né? Com muito suor, muito sangue daqueles que vieram antes da gente, daqueles e daquelas, e a gente não consegue fazer com que esse espaço realmente se torne um espaço de conversa entre sociedade civil e governo, assim. E eu acho que nesse momento de enfraquecimento desses conselhos formais, que é super importante esse movimento dos territórios mesmo, como foi na década de 80, né, Pedro, assim, os movimentos dos territórios na década de 60, antes da ditadura, os movimentos de base mesmo, realmente eu acho que eles, agora mais do que nunca, eles são um ressurgimento do nosso espaço democrático mesmo, junto com o poder público, porque se um poder público olha o movimento da Rede com a Rua, olha uma força do Instituto Wilson Groh, olha o movimento que está se fazendo através do Restaurante Popular e outros movimentos, e fechar a porta para isso, e fechar as suas portas das suas secretarias, das suas mesas de gabinete, das suas audiências, e fechar as portas para isso, a gente está vivendo uma crise democrática muito séria, como a gente sabe que está vivendo, né? E como que eu acho que a força popular nunca teve
tanto poder agora como em épocas passadas, como teve, né? A gente só conseguiu bater na porta e abrir as portas no passado, né? Ouvindo os ancestrais, os nossos ancestrais de luta, foi através dessa luta mesmo do movimento social, assim. E nesse momento que os territórios não estão sendo ouvidos, eu acho que eu acho que é isso, o caminho é esse mesmo, a gente se reaglutinar e ocupar os espaços. A gente precisa ocupar os espaços. Olhar hoje um conselho de igualdade racial, que ele praticamente não está mais funcionando, um conselho de política pública das mulheres, um conselho municipal da pessoa com deficiência, um conselho de segurança alimentar nacional que ele está ali sufocando, mas tentando sobreviver, né? Hoje que a gente tem um conselho municipal da criança e adolescência, um conselho do idoso, um conselho da assistência forte, na minha visão, é porque passa recurso por esses conselhos, né? Então ainda tem uma certa equilíbrio de forças, e agora os conselhos onde não se tem uma gestão de um recurso público através de um fundo municipal, como é o caso de Conselhos, a gente completamente não tem uma força de ação, assim, então depende muito da força da rua. Para o Conselhos hoje levar a pauta do restaurante popular, é a rua que tem que levar, sabe, entendeu? O conselho como espaço importante e a rua levar, o movimento com a rua, a rede com a rua, né, os territórios levarem essa pauta para dentro da prefeitura, porque o conselho em si, o prefeito não olha, a gente pede audiência pública, não nos atende, não nos atende. Então é a força da rua mesmo que vai fazer a gente ser ouvido mesmo. Sim, muito importante, né? O Eduardo ele já pega o gancho do restaurante popular novamente, né? Que o pessoal comentou aqui da importância do restaurante popular, ele já pega ali, dizendo que só vai ter força se, né, os movimentos sociais retornarem com essa força, com essa solicitação, porque só o Conselho, né, não vai conseguir realmente, né? Nem fundo para isso tem, né? Como gerenciar. Muito importante resgatar esse debate dos conselhos, a gente quer fazer outras lives também unificando e trazendo debate de vários tipos de conselhos diferentes para que a gente possa cada vez mais, né, publicizar isso para a sociedade. Então, gente, a gente já está quase 1h30 de live, né, daí eu queria saber se ou a gente fala um pouquinho mais em relação ao restaurante popular, em relação ao que foi falado ali do plano, né, do plano da prefeitura, que não está contendo ali, ou se de repente a gente já aborda isso na nossa fala final, né, de cada um, trazer aí a sua contribuição da sua síntese para a gente caminhar para o fechamento. O que vocês... Podemos fazer uma rodada que a gente aborde essas questões e outras que a gente esqueceu, de repente, né, de trazer uma síntese para o fechamento? Pode ser? Pode ser. Tá bom o debate, né? Se deixar, ou querem falar um pouquinho ainda... É possível, se quiser falar um pouquinho mais sobre o restaurante popular e a problemática que apareceu bastante nos comentários em relação ao plano, né, municipal não conter a questão do alimento, enfim. O que vocês sugerem? Eu acho que essa questão do plano, como a Isabela trouxe, é super importante, e eu acho que tem muitas pessoas que a gente está vendo aqui nos comentários aqui, eu acho que seria talvez que ação, que propostas, que encaminho, né, pensar em algo, assim, porque isso que a Isabela trouxe é muito sério. Muito sério, assim, né? Um plano que para a pandemia, onde tem um problema muito sério de alimento, de abastecimento na cidade, não tem nenhum recurso previsto para... E isso vai muito de encontro à luta do restaurante popular, né, Isabela? Né, que a gente está nessa dificuldade do orçamento, né? De conseguir recursos. Isso, ainda eu ia dizer justamente... Eu acho que, né, a Isabela, enquanto rede com a rua, eu acho que pode falar com mais propriedade do que eu, assim. O pessoal está pedindo para falar mesmo. Vai lá, Isabela. Não, eu ia dizer que é justamente isso, que a gente debater sobre essa falta de previsão de verba para alimentação só vem reforçar a luta do restaurante popular, né, que é um equipamento público, assim, fundamental, e que a nossa cidade, que é uma capital, não tem, né, então eu acho que só reforço aqui a fala do Eduardo, da importância mesmo da luta por esse restaurante. Acho que é fundamental, assim, que a sociedade civil se organize e faça essa pressão, porque, enfim, é muito importante, né, a gente pensando nesses tempos que a gente vive, até dando um exemplo muito rapidamente, assim como o Eduardo e o Pedro também devem receber, e diversas outras pessoas que estão atuando, né, nessas ações solidárias, a gente recebe pedidos todos os dias de pessoas que nos falam o seguinte: o dinheiro para o meu aluguel eu tenho, o dinheiro para comer eu não tenho.
Então, essa semana mesmo, recebi mensagem de uma moça que diz o seguinte, eu não estou na rua porque eu ainda consigo pagar o meu aluguel, mas para eu comer eu tenho que pedir dinheiro no semáforo, porque eu não tenho dinheiro para comer. E também um relato de uma outra senhora, esses dias atrás para nós, dizendo que ela desce, ela fica ali na Mauro Ramos todos os dias, rezando para que passe alguém e entregue uma comida para ela, porque igualmente ela tem onde morar, mas ela não tem o que comer. Então, assim, é fundamental que a gente reforce essa luta mesmo pelo restaurante popular. Eu acho que é algo que as organizações da sociedade civil, né, todas, a gente tem que seguir mesmo nessa luta e fazer essa pressão, e publicizar, enfim, fazer o que precisa ser feito para que a gente chegue lá e conquiste isso. Na verdade, não é uma conquista, né, é um direito, já aprendi isso também, a gente não pode falar de que é uma conquista, é um direito, então não é nada que a gente tem que conquistar. Vocês querem falar, Eduardo, Pedro, sobre isso? Acho que até aproveitar o Pedro, que ficar, se quiser comentar. Olha, eu não confesso que eu não estou por dentro assim da discussão sobre o restaurante popular, não me sinto apropriado para me inserir nesse debate assim, né? A gente, como eu disse, né, apesar de buscar articulação com o poder público, a gente não está esperando, a gente tem conseguido os recursos através de doações, grande maioria da iniciativa privada mesmo, e está revertendo isso da forma que a gente consegue para as famílias, né? Através desses programas de distribuição de renda que garantam a segurança alimentar delas, porque é a forma como a gente consegue atuar atualmente dentro do nosso escopo de atuação. Mas, com certeza, a luta por um restaurante popular minimiza demais, assim, essas dificuldades, né, que as famílias têm passado. E a gente tem visto muito, né? Como eu falei, a gente se abriu para o território, a gente tem feito cadastro de pessoas da comunidade, e o que a gente identifica é isso mesmo, Isabela, é fome, é muita gente que paga aluguel, é muita gente que, assim, a gente pergunta a renda, né, no cadastro, não tenho renda, mas tá vendo como o fulano me ajuda, eu consigo uma cesta básica aqui, então, assim, a coisa realmente está muito grave nesse sentido. Só, então, aproveitar um momento assim, né, Cíntia, nesse grande grupo do Restaurante Popular, né, Isabela? Eu acho que, né, eu convido o Pedro também a fazer parte agora, né, Pedro? Está num território que a fome está batendo forte, né? A gente está nesse movimento agora de levar, né, de levar uma proposta para o município, construir com o município, e agora umas ações de levar esse debate para a cidade mesmo, assim, né? A gente tá nesse grupo, a gente tomou, né, um encaminhamento de fazer alguns informativos, alguns folhetos, explicando da importância do restaurante popular, porque às vezes quando se coloca o restaurante popular é um equipamento universal. Ele é para o morador de rua, ele é para o desempregado, ele é para o trabalhador e trabalhadora que está ali, geralmente ele é numa região central ou mais populosa da cidade, mas são para os trabalhadores que não têm um poder aquisitivo tão alto e que se alimentam mal, ou levam a comida de casa, ou comem, né, nas lanchonetes que tem no centro da cidade ali, uma salsicha, uma coxinha, uma laranjinha, num preço barato, né, para almoçar, ou quando almoçam, quando conseguem almoçar. E para quem está procurando emprego também, às vezes sai de manhã com a pasta embaixo do braço, entregando currículo e não tem nem dinheiro para comer, né, volta no final da tarde sem conseguir um emprego ainda com fome, né? Então o restaurante popular ele é universal, assim, e ele é para quem também tem trabalho, tem renda, e ele é um espaço de formação cidadã também, né? Ele pode ser um espaço de educação, um espaço de encontro, um espaço comunitário, onde a comunidade debate a sua vida, a sua realidade, assim, né? Ele não é só um equipamento onde se fornece comida, né? Porque do entendimento dessa política pública não está se fornecendo uma comida, está se fornecendo um alimento, e o alimento ele tem toda uma carga social, né? Uma carga econômica, é um espaço de interação, assim. Então, e aí Joinville tem duas experiências muito boas, que 2 restaurantes populares existem em Joinville, né? E a luta lá em Joinville também foi difícil, mas hoje consegue se manter através de uma associação que mantém o restaurante, tem um preço escalonado, né? E a nossa dificuldade, né, Isabela, aqui no grupo, é fazer com que o poder público, que em dois momentos em Florianópolis teve uma oportunidade de trazer um restaurante popular, quando tinha uma política pública que tinha orçamento, né? Florianópolis disse que não tinha, no momento, não tinha espaço, não tinha um local público para botar um restaurante popular, e num outro momento disse que não tinha recurso para manter um restaurante popular. Então, em 2 oportunidades, a gente teve
essa possibilidade de ter um restaurante público, popular aqui em Florianópolis, e a prefeitura, em gestões passadas, não quis colocar, né? E hoje o governo municipal, ele não quer, muito tempo ele não queria nem conversa, ele dizia que não queria conversar sobre esse tema do restaurante popular, como foi colocado aqui no grupo, porque a fome é invisível em Florianópolis, né? Agora ela está escancarada, agora não dá para esconder a fome, né? Mas a fome antes da pandemia dava para esconder, né? A mídia escondia, né? Florianópolis, a terra do turismo, né? A terra do IDH alto, né? Das grandes, da praia, da qualidade de vida, né? Mas a gente sabe que os grandes bolsões da cidade estão aí, né? De vulnerabilidade. Mas agora não dá para esconder, né? A Isabela está aqui na frente da luta aqui, trazendo belos relatos, né, para a gente, né? De histórias bem difíceis e bem complicadas e como que a gente caminha isso, né? Para dentro aqui de Florianópolis, né? Muito importante, né, esse debate, esse tema tá vindo assim, com bastante força, né, para a gente refletir, tá todo mundo falando aqui, interagindo, muito bom, né, contar com a participação de todo mundo, e aqui eu vejo também que o Marquito faz um comentário também super importante, né, falando dessa questão das cozinhas comunitárias, né, enquanto não sai o restaurante popular, a sociedade civil tem, né, se virado para fazer as cozinhas comunitárias, e isso casa muito com o que a gente estava falando ainda há pouco, sobre essas conquistas, né, essas conquistas da sociedade civil se dá com muita luta, né, nada que o Estado trouxe para a gente, o Estado trouxe, né, então até faço uma fala da Beth Bahia, né, quando a gente conversa com ela fala, gente, nada que está na Constituição Federal, nada que é direito, que a gente hoje, né, tem de direito, não foi assim, veio um governo, veio um Estado e colocou isso, sempre a gente precisa se envolver na sociedade, né, e quando traz a questão das cozinhas comunitárias, eu trago aqui como também uma forma de reflexão, né, como tantas organizações que a gente tem na cidade de Florianópolis, né, que a gente tem inserção nesses territórios, uma questão que até o Pedro mesmo falou bastante sobre isso, né, dessa questão de como que a gente está podendo atuar, a geração de renda, porque a crise vai se agravar, né, a gente está só na beira, né, porque a questão do desemprego, né, a questão, como está falando, ou eu pago aluguel, eu como, né, a gente tem essa problemática da comida como uma mercadoria, muito, realmente é um grande problema, né, que o Eduardo trouxe como uma propriedade muito grande, né, falando da análise da conjuntura e da questão do capitalismo ser essa corrida pelo lucro, né, então a gente vê que sim, existe um monopólio da comida, um monopólio das terras, e como que toda a população do mundo fica refém, né, do que o poder econômico decidir. Então, a gente não tem direito a ter um lugar para morar, não tem direito a comer, e a gente tem que se obrigar, então, a servir de exploração, e segue por aí, né, afora, porque esse sistema, ele precisa, né, explorar, ele precisa oprimir, ele precisa caminhar, assim, para ele conseguir ficar vivo, né, ficar ali forte. E a nossa luta pelo bem comum, né? A gente precisa reavaliar essas questões. A comida é direito, a água é direito, terra para morar, ter um teto para morar, ter saúde, ter educação. Deveria ser, gente, normal, não deveria ser um absurdo a gente falar sobre isso, né? É interessante como já está cravado na nossa própria mentalidade, porque a gente está sempre, né? Desde que a gente nasce, a gente é criado nesse sistema e a gente acaba acreditando nessa lógica de mercadoria, né? Que é pela lógica pelo valor econômico, né, pelo dinheiro, pelo lucro, pela acumulação, e não pela vida. Isso a gente vê a luta dos povos, né, que lutam pelas suas terras, comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, comunidades, né, isso. Então, eu falo um pouco isso para fazer uma provocação também, né, as organizações que estão no território, a gente não pode construir dentro de uma grande rede aí de apoio essas questões desses passos, né, para além, que quem sabe pensar em hortas comunitárias, hortas urbanas comunitárias, temos aí, CEPAG, temos aí várias pessoas, várias frentes, né, que trabalham com isso, atores, que têm condição de ajudar, porque é tão difícil ter um espaço na comunidade, né, a realidade é essa, a gente vai numa comunidade, uma casa colada na outra, não tem espaço nem para fazer cozinha comunitária, e nem para, muito menos, horta. E a horta, querendo ou não, é um processo pedagógico, é um processo de soberania alimentar, de saúde, né? Inclusive gerando uma mentalidade de independência, né? De autonomia, né? Da própria vida. Então, é uma provocação também a gente, de repente, levar mais esse debate para dentro do Fórum Políticas Públicas também. Como que a gente pode, né? Atuar
se reinventar, voltar para os territórios, como o Eduardo bem colocou, há 30 anos atrás, né? Lá trabalho no território de fortalecimento do povo, porque quem tem o poder é o povo, gente. Hoje em dia, eu costumo brincar, né? Ah, não quero me envolver com a discussão da sociedade, não quero me envolver com política. Não é política. Política é a vida em sociedade, é a vida na terra, né? Se a gente não quiser discutir política, quiser se esconder, eu brinco, né? Lá no mato, não vai rolar, porque o fogo vai chegar no mato e vai te atingir. Então, tá vivo na terra, você é um cidadão, você é uma pessoa da sociedade, você sim se relaciona com as pessoas e é, né, influenciado pelo sistema, então você precisa despertar para ser um agente político, né, para poder interferir no preço do teu ônibus. O ônibus deveria ser cobrado, não deveria? O preço da tua comida, o preço do teu aluguel, né? Precisa pagar um aluguel para viver. Então, tudo isso é política, né? E a gente, quanto mais a sociedade civil reconhece isso, mais as pessoas reconhecem isso, mais a gente consegue avançar numa sociedade justa, né? Que pense pelo bem comum. E não apenas que um ou outro, 4, 5 empresas, né, ganhem muito dinheiro e mantenham esse sistema aí funcionando para ele continuar lucrando. Os bancos, com essa crise, são os que mais lucraram, né? Os grandes ricos, super ricos, são os que mais ganharam dinheiro com a crise, né? E a gente vê as pessoas cada vez mais empobrecidas, as mazelas, as políticas públicas sendo desconstruídas, né? Totalmente desmontadas, como bem disse, nessa questão cirúrgica, né? Que o Eduardo falou, né? Esses cortes todos, né? De fundo, enfim. Então, eu trago também essa provocação para a gente continuar esse debate, né? Nesses espaços que tem dos conselhos, nesses espaços da Rede com a Rua, nesses espaços. E também, né, também a gente tem um fórum de políticas públicas que a gente procura também trazer essa intersetorialidade no nosso debate, né, tenta elaborar algumas sínteses, né, e trazer algumas lutas. Então, assim, eu faço essas colocações e deixo uma palavra, deixo aberto agora uma última rodada, bem que o papo está muito bom, mas, né, para que a gente, cada um, possa expressar um pouco, né, da sua síntese, do que tira aqui, do que a gente poderia levar como ações, né, que a gente pode fazer daqui para frente, né, o que a gente poderia fazer para tentar superar isso de uma forma coletiva. Né? De repente, não sei que quem quer começar, fica à vontade, tá? Vou fazer minhas considerações finais, então. Primeiramente, agradecer ao convite, Cíntia, né, e aos colegas também pelas aulas que deram, aí foi muito bacana. Quero fazer um agradecimento também à equipe do CEDEP, que tem trabalhado, assim, com muita amorosidade, mas muita gana, muita vontade, sabe? Assim, são pessoas que realmente se comovem com a injustiça, com essas desigualdades e usam isso para atuar de forma muito potente dentro do território do Monte Cristo, né? Aos educadores que estão trabalhando junto com a equipe do psicossocial, a gente brinca que os educadores viraram estagiários da assistente social lá no CEDEP, porque realmente estão aprendendo, estão ajudando, estão atuando muito nessa frente. E colocar que o CEDEP está aberto para pensar essas articulações dentro do território, essas articulações intersetoriais para pensar as políticas públicas do município, que o CEDEP aceita doações e que, com essas doações, faz um investimento muito criterioso, um investimento muito cuidadoso, e dizer que, assim, eu acho que a gente tem que continuar lutando por essa articulação junto ao poder público, com essa cobrança, com essa exigência de que o Estado cumpra seu papel. Eu acho que a luta no restaurante popular vem muito forte nesse sentido, mas de continuarmos agindo dentro dos nossos territórios da forma que é possível, né? Que é aquilo, de novo, a fome não espera. Então, se não é possível acontecer em breve um restaurante comunitário, como é que a gente pode organizar um restaurante popular, como é que a gente pode organizar novas cozinhas comunitárias, como é que o CEDEP, às vezes, pode virar um espaço desse para proporcionar mais alimentação articulado com outras instituições. Então, dizer isso, que estamos, enquanto instituição, abertos para esse diálogo, para essa articulação. Muito obrigado. Posso ir, Isabela? Posso ir, então? Isabela fecha, então. Então, agradecer também, né, Cíntia, pelo convite e dizer que nós do CEPAGRO, a gente também está aberto para essa articulação, essa construção, principalmente na temática da agricultura urbana aqui no território de Florianópolis, né, essa questão da soberania e segurança alimentar dentro dos espaços urbanos, né, a gente já tem desenvolveu um trabalho há muito tempo atrás ali na comunidade Chico Mendes também, conversa dentro do território, né, Pedro? E dizer que a gente está há 30 anos no campo da agroecologia,
trabalhando, né, com esse modo de produção, com esse modo de viver, né, construindo políticas públicas, participando, construindo, e a gente também está aberto sempre ao debate, ao diálogo e à construção através dos nossos projetos, da nossa equipe que tá trabalhando em vários territórios. A gente tem uma abrangência mais estadual também, né, faz parte de uma rede de agroecologia que está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo, ocupa alguns coletivos também nacionais de agroecologia, trazendo essa temática para dentro de Florianópolis também. A gente está super parceiro, o CEPAGRO sempre está se colocando para construir junto, né. E o Conselho também, a gente, né, representa o CEPAGRO dentro do Conselho, o Conselho também capengando, lutando, né, tentando se manter ativo. A gente está tentando também um espaço também aberto, né, claro, como todo Conselho. Então aí a gente absorveu a demanda do restaurante popular, tentando pautar o município com essa demanda do restaurante popular, e dizer que isso, o trabalho que o Pedro traz, a Isabela traz, o CEPAGRO faz, eu acho que para esses momentos de crise, o território é que vai dar a resposta. O trabalho no território é que vai dar a resposta. Seja para a falta de conversa do governo, seja para a falta de estrutura, o território é que dá as respostas. As pessoas que nos territórios e que acham seus mecanismos de sobrevivência, ali aparece uma tecnologia social, aparece uma forma de fazer diferente, e é através do território que a gente vai conseguir dar essas respostas e fazer com que o poder público, minimamente, através da janela de oportunidade que a gente tem, né, dentro da Câmara de Vereadores, do poder público, mas para mim, da vivência que eu tenho e das falas que eu vejo, dos trabalhos, a nossa esperança está no território, está no Pedro, está na Isabela, está na Rede com a Rua, está no movimento da população em situação de rua, está no movimento de ocupações de reforma urbana, está no movimento do campo, do movimento das águas, das terras, e tu que está no movimento nesse movimento dos povos originários, né, Cíntia, né, com o bem viver. Uma vez alguém falou isso em algum lugar, assim, que eu achei muito forte essa frase, assim, para a gente nos inspirar, né? Há 519 anos os povos originários estão na luta, né? Então, não estão aí lutando e se mantendo há 519 anos, né? Então, eles são uma fonte de inspiração para a gente, os povos originários, aí mais do que nunca agora com a Covid, também sofrendo com a falta de políticas públicas para enfrentamento da Covid dentro das aldeias. Eu deixo esse recado, assim, há 519 anos os povos originários estão lutando e se mantendo firme, né? Peço perdão, Eduardo, tinha te deixado para o final, mas vamos lá. Na verdade, eu queria agradecer também essa oportunidade, né, de estar aqui representando a Rede com a Rua, representando esses 19 coletivos, né, que estão se articulando nas ações, convidar todos que queiram se juntar a nós, juntem-se a nós, como você puder, com ação, com recurso, enfim, com o que você tiver de disponibilidade, e dizer que eu acho que a principal mensagem que eu acho que fica é a necessidade da luta pelo restaurante popular, que eu acho que essa tem que ser, assim, talvez o carro-chefe da sociedade civil, assim, né, nesse período eleitoral que se aproxima. Enfim, a gente tem que estar juntos e permanecer juntos nessa luta. Também, para mim, ficou muito evidente o quanto essas pautas, apesar de parecerem diversas e parecerem de setores, entre aspas, diferentes, elas se intercomunicam e se interrelacionam, né? Então, acho que essa articulação da sociedade civil, ela é fundamental, né, por conta disso. Não tem como a gente lutar, pensar em direitos para as pessoas em situação de rua, sem pensar em segurança alimentar, sem pensar em empoderamento de território, sem pensar em direitos da criança e do adolescente, enfim, estamos todos interligados, né, e acho que é isso, a sociedade, enfim, acho que todas as pessoas estão convidadas a se inteirarem dessas ações todas que têm sido feitas, né, e colaborarem de alguma forma. Como bem disse a Cíntia, não adianta a gente se isolar numa floresta que o fogo vai chegar, não adianta a gente ficar aqui isolado dentro das nossas casas, dentro dos nossos apartamentos, achando que a gente não, né, que são assuntos alheios, porque o fogo vai chegar. Então, vamos todos nos engajar nas ações, é muito importante esse engajamento social. Muito importante, né? A Isabela fez uma boa síntese, né, no fechamento, trazendo, né, exatamente quais são os pontos, né, os elementos que
que ficaram aqui muito forte, né, a questão realmente do restaurante popular, permeia tudo isso, como o debate é intersetorial, né, o que a gente sempre fala no Fórum Políticas Públicas é isso, né, da importância da gente acumular, né, de vez em quando a gente está lá nas suas lutas, mas de vez em quando a gente precisa acumular e trazer, porque a gente vai ver que tem coisas que são agendas comuns, a gente pode se somar, né, com certeza. Queria também falar novamente só em relação à questão da carta aberta, né, que a gente está elaborando, finalizou recentemente, então a gente vai publicar nas nossas redes, então curtam a página do Fórum Políticas Públicas, também do CEPAG, do CEDEP, da Rede com a Rua, no Instagram, né, curtam e acompanhem, assim, é só, né, querer ali fazer um contato que também a pessoa consegue se aproximar mais, consegue, com certeza, ser inclusa, né, nessa participação. E, por fim, gente, uma coisa, assim, eu até esqueci de comentar esse tópico, que a gente, nessa questão da luta pelo GT, de gestão emergencial da crise de Florianópolis, o Fórum de Políticas Públicas foi inserido num comitê do SUAS, de Covid-19. Saiu um decreto, né, que aí a prefeitura coloca como representante da sociedade civil o Fórum de Trabalhadores do SUAS, o Fórum de Usuários do SUAS e coloca o Fórum de Políticas Públicas. Mas o Fórum de Políticas Públicas é esse espaço amplo, né? Então, ele não se autorrepresenta. Então, a gente quem quiser, né, trocar uma ideia, quem quiser levar alguma demanda para esse espaço, a gente adotou, né, a postura de participar para que a gente possa ser essa ponte, essa abertura para o diálogo da sociedade civil, dos diferentes conselhos, né, levar essas demandas para dentro, até porque teve uma primeira reunião e a secretária falou que a prefeitura está disposta a fazer reuniões mais amplas, pontuar alguns temas específicos, então a gente, de repente, vai tratar sobre a política, por exemplo, da pessoa em situação de rua, a gente pode chamar a Rede com a Rua e outras, né, outros coletivos, se a gente for falar do restaurante popular, a gente pode chamar e outros, enfim, então tem aí um convite, né, dessa porta que se abre, né, uma mínima possibilidade de a gente ter um diálogo mais efetivo aí com o poder público, tá? Então fica esse convite, então quem quiser trazer demandas para além dessa carta que a gente já elaborou, já colocou essas questões que foram faladas aqui, mas que a gente possa ter uma incidência realmente efetiva, né, nesse espaço, que a gente possa valer, que possa ser um espaço realmente representativo, participativo, não só de quadro, de tela, que a gente consiga, assim, fazer jus, né. Então é isso, gente, fica o convite, né, para que todo mundo que está assistindo aqui participe, venha com a gente, se some nesse debate, que a gente possa tanto somar no debate da questão do restaurante popular, quanto a gente possa somar no debate do retorno aos territórios, das lutas, né, e seguir, sim, construindo o Conselho aí, a gente, de repente, pode provocar muitas reflexões com os educadores populares, que tem muito educador popular na cidade, muito, sobre essa questão das hortas comunitárias, por que não, né, então vamos dialogar, tá? É isso, gente, brigadão mesmo pela presença. Obrigado, gente, obrigado, Cíntia, Isabela, Pedro. Valeu, gente, obrigado. Valeu, gente, boa noite. Boa noite. Continuamos na luta. Continuamos. Obrigada.